Bom, mais um vídeo aí para analisar. É, é muito interessante a gente aproveitar essa oportunidade aí de Banco Master, né? Toda essa coisa que está acontecendo aí em relação às pessoas envolvidas nisso, porque isso para mim é muito. Eu não diria que seja muito revelador, porque na verdade não me surpreende, né? Mas é interessante a gente ver como as coisas se dão, em relação à política e às pessoas envolvidas nessa situação. Inclusive no que se refere ao ministro, né, o ministro da Justiça, e também não me surpreende, né, nesses momentos de crise na qual ele aparentemente está passando, ele vai se reunir justamente com banqueiro e empresário. Isso para mim diz muita coisa, né? Resume muito bem é, para quem é essa democracia liberal que a gente vive. Porque sempre tem um banqueiro e empresário. A representação maior, né, do capitalismo do que isso. Bom, mas de qualquer forma, se você está assistindo aí, se inscreva no canal. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu peço desculpas aí pelo sumiço, mas eu carrego o país nas costas e alguém precisa pagar as minhas contas. Enquanto provavelmente algum ministro do STF ou algum representante político aí tem tempo para fazer caminhadas, para ficar em resort fazendo encontrinho, eu tô aqui sustentando eles. Então, alguém precisa pagar as contas, né? E eu que carrego o país, o que me sobra é isso. Bem justo o nosso sistema democrático, né? Você sem pensar também as questões técnicas que envolve. Me impede de entregar conteúdos mais rápidos. Não dá para exigir que um Fusca carregue uma tonelada de entulhos. Mas, de qualquer forma, né, um debate muito interessante aqui. Não é a primeira vez que eu analiso o Nildo Ourix, que é uma pessoa que eu não conhecia. Né? Eu já analisei ele, você pode entrar aqui no canal e ver. Mas dessa vez vai ser um debate entre liberal e comunista. Bem, eu quero que. A minha pergunta é o seguinte: no desenvolvimento capitalista em escala mundial, o que nós observamos são monopólios. Dentro dos Estados Unidos, o que nós vemos são monopólios. Monopólios na área de ciência e tecnologia, monopólios na comercialização, monopólios na produção, em todos os aspectos. Pegue, por exemplo, supercondutores, pegue empresas automobilísticas, pegue produção de satélites, tudo que você vai ver são monopólios. Monopólios, em outros casos, oligopólios. Dos maiores bancos que a gente tem em nosso país, eu posso dizer que a gente tem oligopólios em termos de banco, não? Ou em termos de serviços, internet? Talvez nas grandes capitais. Então, a minha pergunta como é que você pode supor que aquilo que você chama de uma sociedade vai controlar isso contra os poderes de Estado, e que são poderes de tipo capitalista, que não só garantem a existência dos monopólios, como através de políticas fiscais, monetárias, cambiais, fortalecem os monopólios. E fortalece os monopólios nacionais dos Estados Unidos contra os monopólios chineses. Os chineses contra os monopólios da França. E a França contra os monopólios ingleses. Porque é aí que se dá, né, a questão de competitividade no mundo capitalista. Veja que isso só envolve grandes empresários, grandes empresas, e que apenas demonstra que, na verdade, o que a gente tem na prática é a contradição do capital, porque, na verdade, se tem são grandes oligopólios mundiais.
Eu poderia dizer monopólio, mas não é monopólio porque não é só uma empresa. São algumas empresas que compram outras empresas. Então a gente tem um oligopólio mundial. E essa questão de monopólio e oligopólio, elas acabam sendo muito relativizadas, inclusive se a gente perceber as nuances de cada país. Porque num país é possível até que se tenha as duas coisas. Por que não? Nada impede. Não existe uma regra universal para isso, né? Poucos que ainda existem, que sobraram lá. Então, o teu suposto de que esse sistema seria um sistema competitivo, porque está na base da tua argumentação, um sistema competitivo, briga com os fatos elementares. A vida nos Estados Unidos é dominada pelos grandes monopólios, garantidos pelo orçamento militar, pelas políticas fiscais, tributárias, cambiais, em todos os sentidos. Então, eu não vejo como tu sustentar a ideia de um capitalismo competitivo antimonopólico. E, de resto, eu tenho completo desacordo com essa ideia de que se o Facebook fosse feito aqui, se... São hipóteses que não se comprova historicamente. Essa questão aí, oligopólio, monopólio, isso é muito interessante, né? Porque se somente as empresas dominam um setor e elas passam a controlar os preços, por exemplo, elas acabam distorcendo o mercado no sentido de que acaba tendo somente elas atuando. E aí você forma uma situação de cartel. E parece que o oligopólio, essas empresas que são colocadas na situação em que elas ficam, é muito interessante, né? Porque elas partem da questão de oligopólio ou monopólio, que na verdade não é bem um cartel. Mas é como se fosse a administração de um. Desde que se sigam as regras do mercado, para não haver distorções, inclusive que estejam também em compatibilidade com teor legal, né, do que é o sistema financeiro de determinado país. A única diferença do cartel é essa. Aí, no caso, o Estado passa a mediar, né, os oligopólios. Isso, pelo menos no Brasil, é o que acontece, né? Porque dizer que aqui no Brasil tem livre mercado, livre competição, seja lá o que for, talvez nos pequenos empresários, né? Mas aí a gente já está partindo realmente para uma questão do empreendedor, né? Que é aquela pessoa que se arrisca no mercado. O empreendedor é uma pessoa que vai trazer uma novidade, uma inovação, uma coisa diferente no mercado. É esse que vai se arriscar. O cara que é capitalista, ele não vai se arriscar. Ele já está numa outra situação. Só aí já há uma nuance. Não dá para botar no mesmo saco uma pessoa que tem um pequeno empreendimento, desde uma mercearia. E você pode imaginar qualquer coisa. Mecânica, lava-jato, estacionamento, não sei. Mas são empreendimentos. Né? Até o momento que aparece alguém, está sendo uma novidade, faz sucesso. Mas essas pessoas, elas estão para correr risco. Elas não são a mesma coisa que os grandes empresários e os grandes capitalistas. Às vezes a pessoa se sente bem fazendo esse tipo de coisa, sendo empreendedora. Não acho que tem que proibir a pessoa de querer fazer isso. Talvez isto seja para essa pessoa até mesmo um talento que ela tem. E por que coibir isso? Não vejo mal nenhum. Suame. É interessante, porque realmente o si, a gente brincava, né? É uma brincadeira, não tem nada a ver com a gramática, mas é o advérbio de atrapalhação. A gente brincava entre nós, porque o si sempre ele entra para criar uma hipótese. Mas aqui, essa hipótese, ela é válida quando você tenta entender o modelo de sociedade e o modelo de Estado que está sendo lá. É importante dizer isso, vamos tentar entender na questão dos Estados Unidos. É uma lenda de que os Estados Unidos, o presidente da República manda. Ele não manda.
Quem governa nos Estados Unidos são os estados. Cada estado faz a sua governança. Eu acho muito interessante, né, como alguns liberais, eles gostam muito de olhar para os Estados Unidos. E isso, para mim, diz muita coisa. Inclusive no que se refere à influência que esse país tem sobre nós. Porque essa mentalidade, é claro, né, você tem uma questão geopolítica, óbvio, que acaba respingando na gente. Porque o país economicamente e termos bélicos mais forte que a gente tem aqui do nosso lado realmente são os Estados Unidos. E isso acaba se reflete muito esse poder deles, né? E veja que eles influenciaram muito a política de muitos países aqui durante Guerra Fria e coisas do tipo, com medo, né, de uma expansão de um pensamento socialista, comunista, que impregnou muito o pensamento das pessoas aqui, né? Visto que a nossa elite brasileira, ela adora os Estados Unidos, então talvez isso reforce mais, né, a iniciativa assim, de alguns setores da nossa sociedade economicamente mais favorecida tende a apoiar mais realmente, né, os Estados Unidos. Mas é uma questão muito complicada, porque você começa a ver muitas contradições dentro desse discurso, né? E um medo muito grande e moral do comunismo, sendo que, na verdade, o mundo não se resume somente a isso, Estados Unidos e China. Né? Eu já disse aqui que eu sou um defensor, por exemplo, da política dos países nórdicos. Não acho que dá para a gente copiar. E nem esses países, China, Estados Unidos, países nórdicos, eles têm uma questão cultural muito distinta da nossa. Mas acho que dá para a gente adaptar e aprender. E acho até que dá para a gente fazer muito melhor do que todos eles. Eu estava em Denver, eu estava no aeroporto e eu estava vendo o discurso do Mitt Romney, dizendo assim, quem está devendo? Não é a nossa sociedade, é aquele governo de Washington. Ele estava se referindo ao governo nacional. Lá a estrutura é diferente, a lógica da dinâmica social é diferente. Razão pela qual eu concordo contigo que a gente tem que verificar sim o nosso modelo, com as nossas características individuais e características culturais, para tentar entender qual é o modelo que se adequa ao Brasil. Isso eu concordo contigo. E exatamente por concordar... Viu? O modelo que se adequa ao Brasil. Então, por exemplo, eu vejo muito Nildo Euriques aqui, né? Acho que ele é marxista, comunista. Realmente, lamento não ter tempo para poder analisar mais do conteúdo dele, mas não dá para pegar a União Soviética, a China, para querer usar de parâmetro. A gente pode sim se utilizar como exemplos. Olha, em país tal funciona tal coisa. E já chega com uma proposta. Não é, eu acho, dá para fazer aqui. Chega logo com um plano econômico. Se a gente fizer isso, que daí esclarece melhor as ideias. Mas mesmo assim, tem que adaptar. Não dá para ser igual. Não tem como. São países e sociedades culturalmente com origens muito diferentes. Parece que os países asiáticos, por exemplo, eles têm alguns países, tudo bem, né? A China é o maior, tem outros pequenos, mas que parece não ter muito problema assim da aplicabilidade do comunismo, socialismo ou algo do tipo. Mas tem que ver até onde isso vai, por quem vai, quais as origens culturais dessa sociedade que vai implementar isso. Não dá para simplesmente chegar a contar um conto de fadas e achar que isso vai dar certo. Não é assim que a coisa funciona. É que eu digo, nós temos que partir do modelo que nós concluímos que é aquele que preserva melhor a liberdade e produz mais riqueza,
para verificar dentro do nosso processo histórico como que a gente pode colocar os elementos que vão gerar uma sociedade mais equilibrada. No caso do Facebook, isso é fato. Para começar, ninguém teria como preservar a propriedade intelectual daquilo que foi criado aqui no Brasil. Quando eu criei a minha empresa, eu era professor, eu vivia maravilhosamente bem, tinha sábado e domingo. Depois eu criei uma empresa de consultoria, passei a dormir 2 horas por dia e perdi meu final de semana. Quando eu criei a minha empresa, sabe quanto tempo demorou para ser aprovado o meu logo? 9 anos. Por qual razão? Porque ninguém está interessado em estimular o empreendedorismo. Foram 9 anos. E só foi feito depois que a gente teve que ir lá e ficar fazendo. Olha, e veja que eu vi muito pessoal da direita pregando essa coisa, né, de empreender. Ah, empreendedorismo, a gente tem que dar para o empreendedor, o empresário que quer empreender. E aí, o que a gente vê na prática? É o não investimento para esse setor, para essas pessoas dessa classe, para o brasileiro que quer empreender, e aí você pode dar o nome que for, porque o dinheiro está sendo todo sugado para pagar títulos da dívida pública. Isso está minguando o nosso país. Porque, olha, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Tem os monumentos aqui que estão despencando. Você poderia me falar, ah, é uma má gestão do Estado. Sim, concordo. Concordo, má gestão. Mas o que é prioridade? Porque eu estou pegando isso como exemplo. Agora põe numa coisa bem grande. Pega uma coisa deficiente, que está ruim e não está melhorando. É a ausência de investimento público ali. Porque ela pode advir de várias maneiras. De uma má administração, de um uso equivocado do dinheiro, né? do nosso dinheiro, que a gente que carrega o país nas costas, né? Mas também disso, de minguar para jogar para os títulos da dívida pública. E aí eu vejo os grandes, né, empresários, que não é o empreendedor, tipo um cara por exemplo, um empresário da Havan. Ele que é dono da Havan. Eu posso comparar ele com um cara aqui da esquina que tem uma mercearia? Não, né? Ele já está num nível muito maior. Esses caras, por exemplo, eles querem o Estado funcionando muito bem para eles. Eu acho que o Estado deveria funcionar bem para eles, mas acho que não só para eles. Eu acho que deveria haver um equilíbrio maior. E isso não tem. Porque acaba criando uma questão de privilegiar uns em detrimento de outros. E isso, para mim, como sociedade, como democracia, e como colocar em prática aquilo que deveria seguir na Constituição, eu já vejo como uma distorção. Por que não é dada a oportunidade para todos terem a oportunidade de ser como o dono da Havan? Por que não é dado? Porque não é interesse. Esses caras aí não estão se importando com o empreendedor. Eles querem o negócio deles só. E não é só isso. Porque daí vai para a questão econômica dos títulos da dívida pública, que muitos deles também estão comprando. Então eles aumentam, né, o dinheiro deles e vão para essa via de juros, né? Agora outros não, outros optam pelo varejo. A Magazine Luiza, pelo menos ela, ao que aparenta, às vezes eu menciono ela aqui, né? Mas ela é uma pessoa que ela reclama muito dos juros altos. Se ela, né? Agora vamos pegar, né? Esse comparativo do Luciano Heng, dono da Havan. Ela não é igual o cara aqui da esquina.
Mas ela está sofrendo mesmo que o cara aqui da esquina da minha rua que tem uma mercearia. Porque trava. Às vezes o cara tem uma ideia, quer investir, quer pegar ali... Não vai, porque é 15% de juros. Nenhum país vai para frente assim. Trava, a economia é legal. Não anda. E o país está travado. Para ver. Ah, tem emprego, né? Legal, seja informal ou formal, né? Beleza, eu saio aqui, né? Aqui na esquina, aqui, perto de casa, eu fico vendo uns jovens que eles ficam na rua. iFood, se entrega, eles ficam na rua o dia inteiro. Eles poderiam. Estão vendendo ali, mas alguns deles podem ter uma veia empreendedora, mas não está tendo oportunidade. Por quê? Porque ninguém se interessa. Isso não é prioridade agora. Indústria nacional, esquece. Se vier, vai vir muito devagarzinho e olha lá. Vai saber para onde vai dar isso. E aqui a gente tem uma mania de começar... Não termina as coisas direito, faz tudo de qualquer jeito, né? E começa a entrar um monte de interesses, né? Aí o interesse do Brasil vai descendo, porque o interesse dos outros vai ficando acima. Então veja que essa questão de priorizar o país não é uma coisa que a gente tem que cobrar só do governo. Mas quem tem uma forte influência parece que não quer isso. Que é tudo como tá. Em pé para eles entregarem o louco, porque outras pessoas estavam querendo usar. Essa que é a lógica, esse que é o problema. A gente tem que entender o nosso processo histórico. E o nosso processo histórico é muito claro. Sim, um grupo tomou conta, é quase o Raimundo Fauro falava, ou Faoro, as pessoas falam Faoro, mas ele dizia que era Fauro, que ele preferia ser chamado. Ele falava, são os donos do poder. Nós temos uma sociedade clientelista, nós temos patrimonialista. É isso, é uma sociedade que uma determinada elite tomou conta e passou a escravizar o nosso povo. E eles passaram a escravizar usando o governo e o Estado, sem tentar entender qual é, afinal de contas, a função do Estado. Para esses caras, a função do Estado era apenas garantir que eles continuassem cada vez mais ricos. Existem monopólios nos Estados Unidos? Existem. Mas existe uma coisa que aqui não é dado. Por exemplo, não é dado em outros lugares. A capacidade de empreender. Regras para que o empreendimento seja rápido. Regras para que se você falhar no teu empreendimento, você possa sobreviver e sair correndo atrás de outras coisas. Olha, eu concordo. Eu não sou comunista. Não sou comunista. Mas eu faço críticas ao capital. Eu acho que a nossa sociedade, com o capitalismo como está, não está legal. Não tem incentivo nenhum para isso, né? Que ele está aqui reclamando, não tem. Não é prioridade. E aí veja, né? Porque se a gente quer uma sociedade equilibrada, saudável, a gente tem que fornecer condições para atender à vontade das pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Imagina que tem uma pessoa que o sonho dela é escrever, lançar livro. Pô, dá condição para a pessoa. Satisfazer a vontade dela, lançar um livro. Quem sabe aí no futuro aí não é um best-seller, sei lá. Não trava. Atenda à vontade das pessoas. Não basta querer fazer. Não vem com essa que é difícil, não. É tudo uma questão de prioridade. Se uma pessoa que tem uma mente saudável, tá boa, tá feliz, tá satisfeita, não vai querer ficar pensando em fazer uma coisa errada. Porque ela vai estar focada tanto fazendo uma coisa que ela gosta, que ela nem vai pensar nisso. Veja como é simples de resolver as coisas. É só ter uma boa vontade, entender. É claro, né? Desde que se você respeite as regras de determinado país. Agora, eu não acho
também que o capitalismo é mais flores, mas eu também tenho críticas ao comunismo. A forma de se colocar em prática não acho interessante. Não acho que você tenha que combater uma coisa que você acha errada, botando na prática justamente aquilo que você critica naquilo que você acha errado. Porque, veja, existem várias formas de se fazer muitas coisas, né? Isso existe. E é essa realidade que se espalha com modelos diferentes em cada estado dos Estados Unidos, razão pela qual, veja, tem algo que as pessoas não sabem, mas se 50% mais um dos estados norte-americanos tomar uma decisão, isso vira lei. E o presidente da República não pode fazer nada. É um outro modelo de política. Por isso, é possível você imaginar, sim, dá para construir algo tendo aquilo como base, mas a gente não pode jogar fora a nossa história, que não é uma história muito boa para produzir uma sociedade livre. E aí é que eu entro. Eu, como acreditando no capitalismo, sendo conservador em alguns elementos da política, eu digo, o nosso modelo tem que ser transformado e atualizado, pegando alguns conteúdos gerais, porque senão a gente parte do zero. E a gente não pode partir do zero chegando no zero. Acho que faz muito sentido o que ele disse. Não dá. Acho que o tempo para isso já passou. É a questão de se adaptar. Porque, veja, não acho que a nossa sociedade se deu por causa do capitalismo. Acho que o capitalismo influenciou, sim, a nossa sociedade. Mas a origem não é essa, né? Então, foi uma coisa que foi sendo transformada na nossa sociedade a partir das pessoas que ocuparam ou influenciaram os rumos econômicos do país. Porque a gente acaba trabalhando muito em torno disso, né? A nossa educação. Nossa educação é para formar pessoas qualificadas. Agora, poderia ser, né? Pô, você vai se qualificar e você vai ser livre para fazer o que você quiser. Você quer se formar, quer ser historiador? Se forma aí em história e você vai conseguir trabalhar na tua área. Não importa onde seja. Deveria ser assim, né? Mas não é. E ao mesmo tempo, né, que você tem um outro lado, que é a questão socialista, que você pode, a depender de como vai ser dado isso, tirar ou não a possibilidade de uma pessoa, de repente, querer empreender. E aí você vai pegar essa pessoa e vai obrigar ela a entrar num sistema no qual ela nem concorda, pode não concordar ou ter críticas. Não acho que isso seja uma sociedade saudável. Eu acho que a sociedade saudável é aquela sociedade que tende a atender todos os setores. Ah, mas é difícil, não dá. Então, ó, vamos mudar a Constituição, porque o Estado tem que fornecer todo cidadão brasileiro as condições adequadas e ideais, né, de prosperidade de uma sociedade saudável. É como eu falei, se você começar a atender tudo que as pessoas querem, é claro que eu não estou falando aqui de farra. Estou falando de farra. Mas dá um mínimo de condições
que dê possibilidade da pessoa poder seguir naquilo que ela gosta de fazer. Muitas vezes, a pessoa não quer uma coisa extraordinária, porque isso vai muito do perfil. Eu não acho que todos têm perfil de empreendedor. É uma bobagem você achar que vai fazer uma lei de empreendedorismo para facilitar que todo mundo vai virar empreendedor. Isso vai muito do perfil de cada um. Tem pessoas que têm perfil para isso e outras não. Mas a gente precisa dar oportunidade e condições de atender. Ah, saúde pública. Pô, faz a saúde pública top de linha. Não precisa chegar lá e tirar o hospital privado. Mas para quem sustenta o país, não acho nada de errado, não acho nada demais. Inclusive, acho até que deveria ser lei. Ah, quer virar um deputado federal, estadual, sei lá o quê? Pô, vai ter que usar o hospital público, meu irmão. Usa o hospital público, usa SUS. Aí eu queria ver se não ia ser top de linha. A sociedade saudável é aquela que atenda a necessidade das pessoas. Não dá para ser um oba com tudo. Ah, mas o trabalhador é comunista. Ai, meu Deus, que terrível. Mas também é terrível o oba-oba capitalista. Não acho que está saudável. Acho desequilibrado. E vendo como a política se dá, a forma como a política se dá em nosso país, a impressão que me dá é que a ideia é essa. É manter a si mesmo. E esse modelo é um modelo de empreendedorismo, é possível. Não perfeito, mas ele vai construindo. Vai sendo tal qual os marxistas fazem quando eles imaginam chegar no comunismo. O que é que o marxista diz? É um processo de construção. Eu digo também, o nosso é um processo de construção. Eu acredito que o nosso produz uma sociedade mais rica e mais livre. Essa é a diferença. Olha, que essa questão de liberdade é tão relativa. Estados Unidos é um país que prega a liberdade. Mas será que lá as pessoas realmente são livres? Será que lá você pode realmente se manifestar para tudo? Será? Historicamente, o que acontece? A depender da pessoa que estiver sentada lá como um presidente, por exemplo. Ah, basta pesquisar para ver. 3 minutos. 3 minutos. Eu não sei o que você chama de sociedade livre. E você está falando de sociedade livre, um fazendeiro que está nos escutando aqui vai dizer que o latifúndio dele cresce. E o trabalhador vai pensar assim que ele vai ganhar um aumento de salário para comprar um refrigerador. E eu vou pensar que poderia assistir o jogo do Flamengo todo fim de semana lá no Rio de Janeiro. Então você tem que definir o que é uma sociedade livre. Esse recurso liberal a uma sociedade livre, que é um apelo abstrato à liberdade, ele pode validar coisas completamente antagônicas, inclusive do que você está dizendo. Segundo, tu não pode, Marcelo, pegar a tua experiência de empreendedor e com ela passar a régua no sistema. Porque eu poderia dizer, bem, o sistema que você defende da livre empresa e, portanto, do monopólio, é ela mesma que dirige o Estado e te coloca regras que demora 9 anos para você conseguir a tua logo. Exatamente. Esse é o problema. Agora, é claro que eu acho que a gente deveria sim ter um estado de bem-estar social. Parece que a nossa Constituição seguia essa influência. E veja, não é uma coisa tão ruim. A China mesmo, que é comunista, parece aplicar isso. Aparentemente, parece ser bem sucedido. Eu vi umas coisas já estranhas, mas dizem que houve uma evolução. Eu acredito que em 10 anos muita coisa pode sim mudar na sociedade. Ou pelo menos que se reflitam de uma maneira mais assertiva. Muitas mudanças tendem a ser graduais e são devagar.
e a gente acaba não sentindo de fato. Algumas a gente sente mais o impacto. E a China parece estar indo muito bem. E veja que lá não é uma Coreia do Norte. Ou seja, não é um país fechado. Você pode viajar, ir para lá, conhecer, morar e ver como é. Mas sempre levando em mente a questão das diferenças culturais e como isso impacta e afeta a vida de cada sociedade dentro de sua cultura. Por isso que, culturalmente, pelo histórico do nosso país, eu não sei se o comunismo, nesse momento, uma sociedade socialista, nesse aspecto, seria uma coisa que aconteceria de uma forma saudável. Eu não digo a questão de revolução, eu estou falando pós-revolução. Se isso acontecesse no país, eu não sei, eu fico com o pé atrás. Acho que não seria muito interessante. Basta acompanhar como é a política do nosso país desde o fim do Império. E avalia se dentro desse escopo aí, né, dessa visão capitalista aí, o que acontece, o que aconteceu, porque é sempre uma questão de priorizar um em detrimento do outro, né? Isso acontece também no socialismo e acho que aqui no Brasil não seria muito diferente. E a partir só o início aí eu já não acho uma coisa saudável. Porque o que é liberdade? Liberdade é uma coisa muito relativa. Não são os comunistas, nem os camponeses, etc. É uma burocracia que não é irracional. Ela está orientada por uma racionalidade completa, porque os capitalistas, ao contrário do que você supõe, eles são avessos completamente à concorrência. Eles não querem saber de concorrência. Eles eliminam. Agora, é muito interessante, né? Porque muitos desses capitalistas, eles pegam o nosso dinheiro, usam financiamento estatal, crescem, viram uma grande empresa e não retornam isso para a sociedade. Aí vai sugar mais ainda da sociedade que trabalhou com árduo suor para dar o dinheiro lá para o empresário, se tornar uma grande empresa e não retornar para a sociedade. Que coisa, né? Que tu veja que situação, né? É sempre assim, né? Será que eu fico pensando, será que esses banqueiros aí, esses ministros, esses presidentes aí, de tudo que é canto, eu fico imaginando se eles passam esses perrengues que o cara do Uber aí, ó, pessoal de entrega aqui da esquina que tá dormindo na rua. O home office aí, ó. Aí você vai pro home office, rala igual um condenado, ganha uma merreca. Que coisa, né? Quem carrega o país nas costas passar por tudo isso. Quem sustenta esse pessoal passar por tudo isso. Isso é uma distorção. E aí talvez entre a crítica, né? Clientelismo, patrimonialismo, né? Porque o Brasil passa a não ser prioridade. Está em terceiro lugar, quinto. Primeiras questões individuais. Depois que resolver, aí vê aí o que sobra pro povo, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer parte, e aqui. Esses capitalistas nojentos que nós temos aqui, todos eles, do campo, da cidade, da pequena burguesia, etc., essa gente odeia a concorrência.
e se protegem no Estado, na burocracia, nas leis, no parlamento, para garantir precisamente que qualquer iniciativa como a tua possa não prosperar. Mas não é legítimo, como argumento teórico, político e prático, tu colocar a tua experiência para dizer o sistema funciona assim. Mais de 80% dos pequenos negócios que se criam no Brasil, eles acabam em um ano. É isso aí. Não, e esse é o sistema capitalista, porque é um Eu vejo que ele não discordou, hein? É isso aí. sistema competitivo. E então o Bambam... Agora, competitivo depende. Porque se você está comprando das empresas, você não está sendo competitivo, você está acabando com a competição. E se você, por exemplo, quer ser um empreendedor e abrir tua empresa e não der certo, isso também está impedindo, né, a concorrência. Porque o empreendedor não pode pegar um empréstimo de 15% de juros. Ele não vai fazer isso. Ele vai ter sabe-se lá o que ele vai ter que fazer é muito dinheiro. Então o cara até quer se arriscar, mas não desse jeito, né? 15% de juros. Então não tem concorrência. Os grandes eliminam a concorrência e o possível concorrente não entra. Não tem concorrência. Vai ver que o capitalismo é uma coisa assim, que é uma contradição atrás da outra, né? Bambam que começa lá, se tu fosse um bilionário, tu não estava discutindo comigo. Eu estava te assistindo na televisão, tal como você fala aqui do Mitt Romney, falando lá de Washington. Essa briga dos ultraliberais estadunidenses com Washington é o que eu vejo aqui na cabeça de uns liberais falando mal de Brasília. Todos os males são em Brasília. Sabe para quê? Porque eles querem escrachar o sistema político e não discutir suas federações patronais. Então, mas aí que tá. Ele acabou de falar que eles colocam esse pessoal nesses lugares. Olha, tem muito político aí que é financiado por ONG. Políticos que criticam políticos que é influenciado por ONG. Esse político, ele tá agindo... Qual é a prioridade desse político financiado por ONG? É o Brasil? Ele já entra comprometido. Ele já entra lá comprometido com a ONG. Está financiando ele. Quantos desses políticos entram na política por isso? Então também, olha o nosso problema político. A mentalidade tem que mudar de como se dá política no Brasil. Eles têm que entender que a prioridade é o país, é o povo, não é... Mas o cara vira... É o patrimonialismo, né? Clientelismo, seja lá o que for. Mas os políticos que estão lá estão atendendo o interesse aí. Você pode ver na questão do Banco Master. Como está envolvido gente, uns figurões aí de Centrão. É o que domina o... Não é o Centrão a maior parte? Do... Que se assenta no Congresso, Câmara dos Deputados, sei lá o quê? É complicado. Essa democracia aí tá complicada, hein? Tá complicada. Que passam o dia lá, lambendo as botas de ministro, indicando o ministro, corrompendo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não defendo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho esses caras super estranhos.
Aquele Barroso tem empresa nos Estados Unidos. Aí viu que poderia ter problema, né? Só que o timing que ele usou para anunciar a aposentadoria foi justamente nesse momento, né? O outro lá, o Gilmar Mendes, é o cara que, né? É o Gilmar Palusa, que a imprensa aí fala. Ele vai lá para a Europa, lá para Portugal, bem longe daqui, para se reunir com o empresário. Aí tu tem esse Dias Toffoli. O cara... Parece que os irmãos aí, não sei, tá um caso muito estranho. Aí você tem o Alexandre de Moraes, com essa esposa dele aí. Olha, são 4 ministros que eu estou citando aqui: Gilmar Mendes, Toffoli, Alexandre de Moraes, Barroso. Olha, são os caras super estranhos. Eu não defendo. Acho que tem uma parcela aí petista aí que está aplaudindo esses caras. Eu não defendo. Eu tenho severas críticas de como esse judiciário aí nosso age. Quer dizer que o ministro se encontra com quem ele vai... possível pessoa que ele vai ali julgar? Suprimir as leis trabalhistas. Vejam, por que não dá liberdade para os trabalhadores que estão perdendo todas e cada uma agora vai acabar a CLT no Brasil, com essa ideia de pejotismo que vocês liberais incentivam? Ó, pejotismo aí, ó, Gilmar Mendes. Não é ele que tem fazenda? Segundo a imprensa aí disse. Imagina. O que ele vai decidir lá na hora? Quais são as decisões aí que se baseiam esses ministros aí? Porque o Lula quer indicar um que é evangélico. Mas por que ele quer indicar um que é evangélico? Por que precisa ser um evangélico? Por quê? Porque não é o Brasil que está em a prioridade aqui é o governo Lula. É eleição, não é Brasil. Talvez por isso que ninguém está se importando quando tiver apagão de professores no país. Porque até lá vai ter tudo inteligência artificial, né? Para que a gente vai ter estudo? É melhor para fazer uma mata, né? Talvez. Os PJs, como se os trabalhadores pudessem sair lá de São Bernardo do Campo, virar um empreendedor e no espaço de 6 meses ter a logo que você demorou 9 anos para ter. Viu? É o perfil. Tem gente que não tem perfil para empreender, para ser empreendedor e não vai empreender, não vai. Isso é falso. É falso isso. Isso não tem sustentação. Nenhum sistema capitalista nem aqui. É uma ideologia, no fundo, para garantir o privilégio e o caráter de classe do Estado dos grandes monopólios que nós temos no Brasil, nacionais e estrangeiros. Daí minha divergência completa com a tua observação. Sua pergunta... E aí? Interessante, né? Acho que é uma discussão saudável. Ver os pontos negativos e positivos. Eu não acho que é o Mar de Flores socialismo. Não acho que é o Mar de Flores o capitalismo. Acho que a gente poderia olhar outros países, sair um pouco da influência dos Estados Unidos. É um país também cheio de contradição. E tentar focar numa coisa assim que tenta atender a todos de uma maneira mais saudável. Acho que uma sociedade saudável é uma sociedade equilibrada que visa atender a todos. Mas não é farra, é na medida do possível. Alguns mecanismos... pega um pessoal aí, universitário, pessoal formado, formação acadêmica, põe esses cérebros para sentar e para elaborar coisas. É possível. Basta querer fazer. Mas se o Brasil fosse prioridade, a gente não ia estar como está agora, né?
é bom a gente refletir sobre nosso sistema político. Então é isso, gente. Tchau.